Fala pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal e no vídeo de hoje quero ensinar para vocês como sistematizar todo o conteúdo que vocês pensam e acabam perdendo as ideias por aí. E isso é muito frequente, eu vejo muito aqui no meu dia a dia, mas eu tenho uma maneira que eu sistematizo e algumas maneiras, né? Desde a mais iniciante até a mais avançada, que com certeza podem ajudar muito vocês nessa produção de conteúdo. Então bora pro vídeo! Então gente, o que acontece é, eu recomendo que se você está chegando agora aqui, você assista primeiro essa aula aqui sobre a mentalidade certa de como produzir conteúdo para a internet, para depois vir para essa aula aqui, porque se você não tem nem a mentalidade certa, não é a hora ainda e você vê essa aula aqui. Então, como que eu organizo e sistematizo todo o conteúdo que eu faço e como eu faço para ter conteúdo basicamente infinito aí para o resto da vida em todo lugar. Gente, seguinte, como que eu sistematizo? Tudo pode virar conteúdo, certo? Só que as coisas são muito rápidas e elas vão passando na nossa frente. E se você for um profissional liberal, ou se você for uma pessoa que basicamente não vive para produzir conteúdo, você vai ter um dia a dia meio atribulado e vai deixar para produzir conteúdo num momento específico do seu dia, ou da sua rotina, ou da sua agenda. Isso é bem frequente e por isso que eu quero trazer esse vídeo para vocês. Mas como que eu não perco as ideias? Então, primeiro, eu tenho que ter uma mente, eu tenho que ser uma pessoa que ouve muito bem as pessoas. Porque o conteúdo, ele não vem pronto, ele não vem ali escancarado pra gente. A gente tem que capturar o conteúdo, é basicamente isso. Então, na minha própria vivência enquanto profissional, eu vou tendo esses conteúdos aparecendo na minha frente. Então hoje, por exemplo, um cliente ele me perguntou sobre como seria o passo 2 do projeto, que basicamente é a gente produzir conteúdos mais quentes, vamos dizer assim, pegar pautas que estão em voga e fazer um caminho que a gente quer construir dessas pautas em voga, dando uma opinião, emitindo uma opinião acerca daquele tema. E aí como é que a gente faz isso? Bom, primeiro a gente faz uma pesquisa dos conteúdos, seleciona os temas e prepara a aula. Só que esses conteúdos eles vão aparecendo. Então, esse conteúdo, por exemplo, de como fazer o reacts, como produzir roteiros, como fazer pronto, esse cliente me trouxe com base na dúvida dele. Então eu já sei que é uma dúvida de um vídeo que eu posso gravar. Como seria uma fase 2 de produzir conteúdos relevantes, de chamar a atenção da audiência no YouTube e tudo mais, com temas quentes. Então eu vou gravar um vídeo sobre isso que um cliente me trouxe com a dúvida dele. Por quê? A dúvida do seu cliente, do seu paciente, não sei o que você faz da vida, ele já é um conteúdo pronto. Porque provavelmente muita gente tem aquela dúvida também. Aí você só tem que parar, observar e falar, poxa, eu acho que eu vou gravar acerca desse tema aqui, uma aula, para tirar a dúvida do pessoal. Então, essas dúvidas vão aparecendo no nosso dia, as experiências que a gente vai tendo, uma pergunta que meu filho me faz, que eu respondo para ele, e aí depois eu paro e penso, cara, eu acho que aquela pergunta, aquela dúvida é muito boa para gravar um vídeo, e um aprendizado que eu tive. Então, a conversa que eu tive com o meu coach no triatlon pode virar um conteúdo. E tudo isso vai virando esses conteúdos, assim, que são conteúdos extremamente orgânicos. Por quê? Porque todos estão conectados com minha própria vida, né? Com a forma como eu vejo o mundo. E aí, o grande pulo do gato é você saber transmitir a forma como você vê o mundo. Mas como que eu sistematizo isso? Bom, a maneira nível 1, que é a mais prática, que é a que eu recomendo para quem não tem tanto tempo disponível e ainda não está muito engajado no digital assim, está basicamente fazendo um projeto ali só de publicação de vídeo e tal. Cria um grupo no WhatsApp com você mesmo. E aí nesse grupo do WhatsApp você vai alimentar e jogar todas as suas ideias lá. Então, dúvida do cliente que pode virar um vídeo, eu vou lá e jogo no meu grupo do WhatsApp. Eu faço isso até hoje com muita frequência. Então eu jogo lá no grupo do WhatsApp, mando lá qual seria o tema do vídeo que eu quero gravar e deixo lá registrado. Ou, quando é um pouco mais complexo, eu envio um áudio lá explicando o que seria a ideia, para que depois eu possa ouvir e lembrar qual era a ideia de fato e, enfim, elaborar o vídeo, elaborar a estrutura, fazer tudo isso. Então essa ideia é nível 1. Grupo de WhatsApp com você mesmo, você joga todas as suas ideias lá e aos poucos vai gravando, vai editando, vai publicando essas ideias, colocando todas elas no ar para rodar com sua audiência. Sempre tem essa carta na manga, porque nem sempre você tem disponibilidade ou consegue naquele momento já elaborar a ideia. Mas você sempre vai estar com o seu celular. É quase impossível hoje a gente estar sem celular.
E não vai se perder, porque se você deixar só na sua cabeça, você vai esquecer a ideia, você vai esquecer qual era o tema, você vai esquecer como era que estava no seu coração naquele momento, você vai esquecer, porque, enfim, vai aparecer circunstâncias, outros trabalhos e tal, você vai acabar esquecendo e abandonando aquela ideia e não fazendo, e era uma boa ideia, que poderia funcionar muito. Então, esse grupo do WhatsApp é essencial. Tem o nível 2, o nível 2 seria você ir para um gerenciador de tarefas já. É isso, tem o Trello, tem, enfim, Evernote, tem vários outros que você pode ir lá. E aí você cria um mapa das ideias lá, e de estrutura de gravação. Então você cria, você vai criar as abas, você cria a aba ideia, cria gravado, editado e publicado. Seria o nível 2. Aí você basicamente coloca todas as ideias na lacuna da ideia, gravou, coloca no gravado, editou, coloca no editado, pós-editado, coloca no publicado. E eu ainda criaria uma terceira aba que seria reciclado. Uma outra aba lá na frente que seria reciclado. Porque eu vou explicar daqui a pouco como é que você faz a parte da reciclagem e criar conteúdo infinito. Então, seria um Trello, por exemplo, é extremamente simples, você vai fazer lá. E teria o nível Mega Blaster Ultra Power, que seria você usar um gerenciador de ferramentas muito mais completo, mas já vai exigir que você faça um curso para usar esse gerenciador de ferramentas, porque não são ferramentas tão simples, e seria você ir para um Notion, por exemplo, que já é um gerenciador de ferramentas que, enfim, tem 1 milhão de funções disponíveis, e que se você não fizer um curso ou estudar sobre, você não vai nem usar 5% de tudo que ele lhe entrega, e lá você também pode criar toda essa estrutura de gravação, de publicação, inclusive de reciclagem também, e fazer muito mais coisa, que eu não vou entrar aqui nesse vídeo, mas você pode estudar, só botar aí no YouTube, aí tem 1 milhão de gente ensinando tudo que o Notion é capaz de fazer, e eu recomendo demais. Confesso que eu recentemente não estou usando muito o Notion, porque eu estou numa correria aqui, e estou usando mais o Trello e o WhatsApp, tá bom? Já funciona, já roda bem, mas o ideal mesmo, sem dúvidas, é o Notion. Como criar, então, uma estrutura de conteúdo infinito, que é a parte 2 desse vídeo. Então, eu já sei onde é que estão minhas ideias, eu já tenho elas muito fácil, eu já crio um fluxo de gravação cada vez mais acelerado, porque eu já sei exatamente quais são as minhas ideias, eu vou basicamente ligar a câmera, começar a gravar. Então, como que eu faço um fluxo de conteúdo infinito? Existem 2 caminhos que você pode seguir. O primeiro caminho é essa estrutura que eu vou explicar para vocês. Que é o que eu mais uso com os meus clientes. Não necessariamente é o caminho que eu sigo, porque eu tenho outra realidade dos meus clientes. Os meus clientes geralmente são profissionais liberais, então o tempo deles é um tanto quanto escasso, porque quando eles estão com disponibilidade para gravar, eles não estão atendendo. E como eles não estão atendendo, eles estão deixando de ganhar dinheiro para vir gravar vídeo aqui, para enfim ter a agenda mais cheia. Então, como que eu faço com eles? Eu proponho a eles gravarem aulas para o YouTube, como essa que eu estou gravando aqui para vocês, que tem um tempo relativamente entre 10 a 20, 30 minutos, sobre temas que eles já sabem e eles já dominam, e de vivências que ele tem no próprio trabalho dele. Então, se você pegar um advogado, ele vai saber falar sobre 20 minutos sobre algo da área dele lá, se ele for tributarista, por exemplo. Pegar um médico, um cardiologista, ele vai saber falar sobre 20, 30 minutos sobre o efeito de anabolizantes no coração, por exemplo. E aí eu proponho ele a gente gravar essas aulas. Dessas aulas, o que eu faço? Eu transcrevo elas por inteligência artificial. Então a inteligência artificial vai me dar todo o texto ali da aula. Tendo o texto da aula, eu vou e faço toda a estrutura de conteúdo. Dessa aula, eu retiro textos e adapto o texto da aula ou pedaços da aula para que a gente possa gravar reels, que seriam vídeos mais curtos, de até 1 minuto e 30. Dessa aula, eu também crio uma estrutura de carrosséis, que seria com base na aula, informações que ele deu. Eu desenvolvo texto de carrosséis para ele. E desse próprio texto, eu adapto também para virar uma publicação jornalística e a gente ter um e-mail pronto ali para enviar para todo mundo. Então, vejam que era um vídeo longo. Esse vídeo longo virou um texto longo. Esse texto longo ele vira Reels e vira carrossel e vira um e-mail que a gente pode usar. Com isso a gente está alimentando tudo. Então, a gente vai ter um vídeo para o YouTube, a gente vai ter vídeos para Instagram, a gente vai ter carrosséis e a gente vai ter e-mail.
E aí a gente grava então esse material mais curto e faz os carrosséis da forma como que tem que ser. Então ele gastou ali 30, vai dar mais de 30, vai dar uns 50 minutos, porque ele vai ter que gravar os vídeos curtos, mas ele tem vários conteúdos ali para ser disponibilizado. Uma segunda estrutura é que caso você já tenha uma disciplina maior, você consegue fazer de um outro jeito. Você consegue escrever uma aula longa, um e-mail mais longo, onde você compartilha ideias mais profundas. E aí desse e-mail você vai gravar sua aula para o YouTube, que vai ser com base nesse e-mail. Desse e-mail você vai escrever seus vídeos curtos, como Reels, e desse e-mail você vai produzir seus carrosséis, que seriam outra estrutura de vídeo curto também. Por que que eu não uso essa segunda estrutura com meus clientes, mas eu uso ela para mim? Porque eu tenho uma estrutura que me permite escrever mais, porque eu já vivo isso. Então eu naturalmente já estou imerso na produção de conteúdo, porque é o meu trabalho estar na produção de conteúdo, não só aqui, mas como na produção de conteúdo dos meus clientes. Então por eu já ter essa disponibilidade e eu já ter esse hábito, eu escrevo muito mais do que geralmente eu gravo esses vídeos longos aqui. Então geralmente eu uso essa segunda estrutura, mas ela só funciona para quem tem uma disponibilidade de tempo maior, porque a escrita sobre algo ela é mais complexa do que a gravação de vídeo sobre algo. Porque para mim fazer um profissional liberal parar 1 hora da semana dele, para ele ter a disciplina de ir lá e sentar e escrever tudo que ele quer falar, ele não vai fazer. Ele vai chegar aqui no estúdio não tendo feito e vai ter que improvisar tudo. Mas para mim pedir para ele pensar, meditar sobre um tema específico da área de atuação dele, é muito mais fácil, porque ele está a semana toda imerso naquela área de atuação. E ele já sabe falar sobre aquilo com mais propriedade, porque todo dia ele tem contato com aquilo. E acaba que funciona muito mais. E aí, como ele já vem com esse material pronto, e eu sou um prestador de serviço, eu desburocratizo para ele toda essa estrutura fazendo isso. Mas que é plenamente possível você fazer toda essa estrutura sozinho também. Você basicamente vai precisar ter paciência de gravar um vídeo longo, transcrever esse vídeo e fazer as devidas alterações para que vire um vídeo mais curto e funcione da melhor maneira possível lá na sua rede social, tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Como não perder as ideias, criem estruturas que façam você não perder as ideias. Já expliquei lá no início, Trello, enfim, existem várias ferramentas e a criação de conteúdo infinito. Imagina que você grava um vídeo de 15 minutos por semana. Você tem conteúdo para a semana toda e na outra semana você vai fazer a mesma estrutura, criar do mesmo jeito, vai ter conteúdo para a semana toda. Isso fará com que você nunca deixe de ter conteúdo e passe a impressão para sua audiência que você é o MacGyver das redes sociais e está em todo canto o tempo todo. O cara pensa em você e você aparece. E isso gera o fenômeno do volume, que vai fazer você ter muito resultado no médio e longo prazo, tá bom? Então essa é a forma como a gente estrutura, essa é a melhor maneira que eu encontrei de atender o pessoal e fazer eles terem essa estrutura de conteúdo infinito. Então nossos clientes têm uma presença digital muito forte e essa é a forma que eu recomendo você a fazer, desde a mais simples à mais complexa. Depois eu posso fazer uma aula até bem mais profunda sobre isso, sobre como criar essas estruturas, mostrando na prática como é que eu faço para vocês, tá bom? Então, tamo junto e até o próximo vídeo!